Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral, hoje com uma posição um pouquinho diferente. E hoje também, essa semana, a gente começando aí, acertando o horário direitinho, começando aí no horário certo, depois da puxada de orelha aí do Fred, né? A gente está começando o programa Cultura Geral, hoje a gente vai discutir aqui a reforma trabalhista. Estamos recebendo para isso aqui a doutora Malena Lotti, o Francisco e a Rayane, doutora Rayane, para a gente poder discutir esse assunto que é tão importante, tão pertinente. Daqui a pouquinho a gente vai estar aí com a reforma trabalhista, o trabalhador está em atividade, não sabe quais são os seus direitos, o que ele deve fazer caso uma dispensa, um encerramento de contrato e tudo. Além de outros assuntos que a gente vai tratar aqui de uma forma geral, né? Bom, vamos lá? Seja doutora Malena Lotti, com 2 T's e I no final. Isso, é isso? Seja muito bem-vinda aqui ao programa Cultura Geral, é um prazer te receber. Obrigada, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui. A honra é toda minha, toda da TV Banqueta, do Cultura Geral. Doutora Rayane, seja muito bem-vinda aqui ao programa Cultura Geral. É um prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, tá? Obrigada. Ô Francisco, seja muito bem-vindo aqui. Nós somos contemporâneos de faculdade e tudo, né? Você sofreu um pouquinho lá também, né? Puxaram sua orelha, vamos, você tem que dar conta e tal. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. É um prazer discutir isso aqui nessa sala de bate-papo, que a gente recebe os amigos para trocar ideia, né? Seja muito bem-vindo. Sim, é uma grande honra, muito prazer. É a primeira vez que eu venho aqui, espero vir em outras oportunidades. Né? E a gente vai tentar trazer o maior número de informações da forma mais clara para o público entender o que está acontecendo com a nossa lei trabalhista. Pois é importante que as pessoas que estão em casa, estão nos assistindo, não saiam daqui com nenhum tipo de dúvida, ou então com menos dúvidas, né? Porque o que está acontecendo hoje, com todas as reformas que têm pairado aí no nosso país, que tem acontecido, tem deixado aí as pessoas com uma insegurança jurídica muito grande, né? Sem saber que caminho tomar, de que forma que vai ser. Nós vivemos isso na reforma nacional, também na reforma municipal aqui da prefeitura, e isso é muito importante e principalmente para as pessoas que têm os seus cargos, o seu trabalho e tal, e aquelas pessoas também que estão precisando de entrar no mercado de trabalho, né? Doutora Malena, como é que a senhora está vendo essa situação toda do Brasil, nessa condição toda de reforma, como é que você está vendo tudo isso assim? Causa de segurança jurídica, assim, para quem está trabalhando, as causas que você já tem, como é que as pessoas estão se sentindo? Com certeza, né? A principal insegurança nossa é em relação às demandas que já estão em curso na Justiça do Trabalho. Nós temos posicionamentos completamente diferentes. Tem desembargadores que entendem que as ações em curso vão ser mantidas, né? A lei vai ser mantida, a lei anterior, e tem desembargador que entende que vai ser, né, que a lei nova vai ser aplicada. Então a gente está numa insegurança, a gente não sabe, na verdade, o que exatamente vai acontecer com essas ações em curso, que é o que nos preocupa. E nos preocupa também a propositura de novas demandas, né? Porque, principalmente, até o doutor Francisco vai abordar a questão da gratuidade da justiça, né? Que parte, né, da reforma, inclusive o tema está suspenso, ele vai explicar direitinho, e isso impede que muitos trabalhadores ajuizem alguma ação, né? E isso, infelizmente, vai, como que eu posso dizer, criar uma barreira para que alguns trabalhadores ingressem com reclamatórios trabalhistas, e isso é o que mais nos preocupa. Doutora Rayane, como é que fica essa insegurança, assim, essa insegurança jurídica, assim, que às vezes o trabalhador também não se deu conta ainda do que está por vir aí, mas como é que você está enxergando tudo isso? Bom, essa reforma, assim, particularmente como profissional, que estou ali no dia a dia, com demandas na Justiça do Trabalho, eu vejo um verdadeiro retrocesso. Porque os trabalhadores, durante anos, eles alcançaram esses direitos que as leis trabalhistas consolidaram, e veio essa reforma e retirou muitos deles. Então, essa insegurança dos trabalhadores, que hoje em dia o trabalhador poder negociar diretamente com o seu empregador, às vezes o coloca em posição de hipossuficiência, porque ele, às vezes, dependendo de um trabalho, ele vai aceitar qualquer condição que for imposta a ele. Então, essa insegurança que o trabalhador tem hoje é o verdadeiro retrocesso.
Ô Francisco, eu ia te chamar de Zé Francisco, desculpa, viu? Tudo É só bem. no pensamento. Tem uma história interessante de um treinador de futebol que fez o seguinte: substituiu o jogador, isso aconteceu comigo hoje, substituiu o jogador. Aí o jogador substituiu, então o jogador saiu olhando para ele assim. Aí ele falou assim, vai você! Ele falou assim, eu não falei nada, mas pensou. Ô Francisco, essa situação toda que o trabalhador, além de estar vivendo tudo isso, essa questão da insegurança e toda essa vamos colocar assim, até um molestamento mesmo ao trabalhador de acordo com as perdas das garantias constitucionais que foram estabelecidas aí depois da SLT, além de ser um retrocesso, ela pode ser também uma nova forma de escravização do trabalhador? Você acha? Você pensa nisso? Não? Sim, como é que você pensa nessa forma? Acho isso sim, eu acho que essa reforma veio num momento crítico do Brasil, justamente nesse momento de crise que reformam a lei trabalhista, né, a CLT, e a grande maioria dos artigos novos foram todos para, na verdade, deformar e não reformar. Porque a gente tenta, quando a gente quer reformar, a gente quer melhorar, mas essa não. Essa, na verdade, é uma deforma. Ela está deformando as nossas leis trabalhistas. Como é que fica, assim, as garantias constitucionais dos trabalhadores com relação à CLT? Veja bem. Foram flexibilizadas? Veja bem, o principal ponto da Lei 3.467, né, de 13 de julho de 2017, ou seja, muito recente, ela inclusive ainda está no período de vacatio legis, né, que é esse período que tem entre a publicação da lei e a entrada efetiva em vigor. A entrada efetiva em vigor vai acontecer no dia 11 de novembro, ou seja, está muito próximo. E a partir daí, teremos muitas transformações, muitos estudos, tanto por parte de advogados, quanto por parte de juízes, também porque muitas garantias constitucionais foram rompidas, de certa maneira, sobretudo, um ponto que eu já adentrando aí ao mérito, com relação à gratuidade da justiça, o acesso do trabalhador à justiça. Esse acesso, do jeito que está sendo proposto, você vai explicar, mas pode ser considerado como um cerceamento de direito de defesa? Sim, absolutamente. Mesmo porque a questão da gratuidade, por exemplo, na verdade, alguns artigos que tratam desse ponto, eles foram suspensos por uma liminar do STF, mediante uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Procuradoria-Geral da República. E então alguns deles foram suspensos, os efeitos foram suspensos temporariamente, porque o STF ainda vai tratar desse mérito, né, nos próximos meses, né, enfim. Então até lá eles estão suspensos, mas não impede de um juiz já aplicar esses novo artigos. entendimento? E como um exemplo, para dar um exemplo, seria a questão da perícia, né, os honorários periciais, que mesmo com a gratuidade da justiça garantida, ou pelo próprio juiz já determinada, a sucumbência nesse pedido, por exemplo, de insalubridade, que toda insalubridade geralmente passa por uma perícia, né? Então, os honorários do perito serão a cargo do que perder, né? Se o trabalhador perder esse pedido particular, ele vai ter que pagar a perícia, os honorários periciais, mesmo com a gratuidade da justiça garantida, né? Isso é um perigo, porque se os outros pedidos, por exemplo, hora extra, adicional noturno, enfim, esses outros pedidos conseguirem cobrir o valor da perícia, vão ser usados para pagar a perícia. Se não, aí a União paga. Aí, a meu ver, como exemplo, honorários periciais arbitrados em 2.000, um exemplo. E ele consegue 2.100. Será então que 2.000 para pagar a perito ele receberá somente 100? Né? Fica essa dúvida. Então, dentre outras coisas, também que ferem o direito do trabalhador do acesso à justiça, porque realmente a parte é hipossuficiente. Né? São recursos muito poucos para poder
de repente pleitear algo ou pedir algo na justiça, que é seu direito, mas ele fica, de certa forma, limitado, ou melhor dizendo, com medo mesmo de ingressar em juízo, de entrar na justiça, pleitear o que lhe é direito, pelo medo de, depois da ação, depois do término do processo, ele vier a ser condenado com, inclusive, pagamento das custas, perícia, etc. Né? Então, doutora Rayane, teve algum relaxamento, alguma alteração na extinção de contrato de trabalho? Vai ter alguma alteração? A pessoa que vai extinguir o contrato ali nas verbas decisórias, vai ter alteração nesse sentido? Sim, sim. Na verdade, houve a inclusão de uma nova espécie de extinção do contrato de trabalho. Hoje em dia, existe a possibilidade da demissão do empregado e da rescisão do contrato sem justa causa e por justa causa. E, atualmente, com a reforma trabalhista, passa a existir a possibilidade do contrato ser extinto por acordo das partes. O empregado, em comum acordo com o seu empregador, ele pode pedir que o contrato tenha fim e, com isso, ele passa a receber os seus direitos rescisórios. Doutora Malena, como é que fica a questão da jornada de trabalho? A jornada de trabalho, na verdade, o limite de prestação de horas extras, ele continua sendo de 2 horas diárias, né? Porque o artigo 59 da CLT estabelecia, né, que o empregado ele poderia prestar 2 horas extras por dia, né, tendo esse limite. E continua dessa forma, só que agora essa compensação, vamos dizer assim, da jornada, ela pode ser efetivada por meio de acordo individual por escrito. Na lei atual, né, o artigo 59 atualmente, ele prevê que essa compensação, o famoso banco de horas, ele tem que ser feito, né, somente por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. E agora, com a reforma, ele vai poder ser por escrito e individual, ou seja, um acordo entre empregado e empregador. Vai poder flexibilizar, há essa flexibilização. Em relação também à uma jornada que muitos trabalhadores trabalham nesse regime, é o 12/36, que também teve uma alteração significativa. Nesse ponto dessa jornada 12/36, agora, né, atualmente, nem havia previsão, né, na CLT dessa jornada, e a jurisprudência entende o seguinte, que para haver essa jornada, para ter essa jornada em regime especial 12/36, tem que ser previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Agora, com a reforma, essa previsão poderá ser por meio também de acordo individual por escrito, né? Ou seja, entre empregado e empregador. Não tem mais a necessidade que seja por meio de um sindicato, não há intervenção mais do sindicato. E antes, né, não, eu sempre falo antes, mas é agora, né, que a gente está tão próximo da reforma. Antes agora? Antes agora, o agora, né, até o dia 11. Também a jurisprudência se manifestava no seguinte sentido, que caso essa jornada não estivesse prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho, que ela seria inválida, seria considerada inválida, e as horas extras, elas deveriam ser remuneradas, né, conforme o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, ou seja, além da 8ª ou além da 44ª semanal. Ou seja, de 12 horas o empregado receberia uma quantidade excelente aí de horas extras, né? Isso se não tivesse previsto em acordo ou convenção coletiva. Então ia ser invalidado esse sistema. E agora não. Agora, ainda que não tenha, não há essa invalidação, porque pode ser pactuado entre as partes por meio de um acordo individual por escrito. Isso muda completamente, né? Qual será o papel do sindicato daqui para frente? Vocês têm, assim, obviamente que eu não quero jogar assim, ninguém em águas profundas nesse assunto, mas qual será o papel do sindicato nessa situação? Porque o que a gente está vendo é uma flexibilização de uma forma geral, né? O trabalhador vai ficar quase... Eu lembro que tem um documentário, até da Mila de Morro Velho, em que uma parte desse documentário, um dos diretores do sindicato, tinha sido presidente, esqueci o nome, não vem o nome agora à memória, ele fala o seguinte: o sindicato, no documentário, pergunta qual é a importância do sindicato para o trabalhador. E esse membro da diretoria do sindicato fala assim: o sindicato é para o trabalhador como um pai, né? Então, um trabalhador que não é filiado ao sindicato é um filho que não tem pai.
E se você perder essa proteção do pai, você realmente, você pode não morrer de fome, mas você fica quase que uma boa parte da sua vida vagando sem ter muita orientação do que fazer, né? Até você aprender a lidar com todas as situações. É mais ou menos por aí, Francisco? Sim, eu vejo o seguinte, essa reforma veio realmente, com o papel do sindicato, também foi ruim, e o trabalhador ele precisa entender que ele sozinho ele é muito frágil, muito fraco, ele não tem poder algum. Já ele, de forma coletiva, ele consegue conquistar mais coisas, enfim. Porém, com essa reforma, e sobretudo, inclusive, que agora é facultativa a contribuição sindical, então a principal fonte de renda do sindicato vai ser prejudicada. Então, com isso, o sindicato vai perder força, sem querer entrar no mérito aí da questão política, enfim, mas com relação aos sindicatos, porque, bom ou ruim, ele vem trazer aquele sentimento de que o empregado ele tem aquela proteção na hora de tratar com o empregador, né? Ele tem aquela proteção do sindicato, e sindicato também tem eleições, então, ou seja, se o trabalhador não está satisfeito, ele pode mudar a diretoria depois, né? Então, só que agora com a fragilidade do sindicato, com essa reforma, né, muita coisa vai mudar, porque a doutora Malena está falando da questão da hora extra, que pode tratar alguns direitos, eles pode tratar diretamente com o empregador, por contrato escrito, que seja, mas pode tratar diretamente sem a intervenção do sindicato, né? Isso aí, na verdade, a reforma ela tem um pano de fundo aí, a autonomia da vontade. Mas isso, numa relação trabalhista, é um perigo. Por quê? Toda relação com base num contrato, o contrato ele tem que ter essa, né, premissa da autonomia da vontade. Só que o contrato, numa relação de trabalho, também é um contrato, mas é um contrato diferente. Porque essa vontade, colocam entre aspas, o trabalhador ele não pode exprimir naquele momento da negociação. Porque se o chefe dele ou o empregador dele pede, entre aspas, para ele trabalhar um Natal ou trabalhar o 7º dia, né, que até então não pode, trabalhar o 7º dia, o que ele pode fazer? Ele não pode exprimir vontade, porque se ele exprimir vontade dele de não querer trabalhar no 7º dia, ou não querer fazer 20 horas em um dia ininterruptas, pode prejudicá-lo, porque ele pode sofrer retaliação, né, ser coagido, inclusive perder o emprego. Uhum. Né? Então eu acho que essa vontade na relação trabalhista, isso, sobretudo no Brasil, né, se me permite entrar na questão política aí, inclusive no Brasil, que a democracia é muito nova e a gente tem muito a aprender ainda, eu acho isso um perigo. Eu acho que ainda tem a intervenção do Estado na autonomia da vontade, nesses casos, para evitar abusos. Doutora Rayane, como é que fica essa questão da hora itinere? Né? Para quem está nos vendo aqui, a hora itinere é aquele deslocamento que tem da casa até o trabalho. Como é que vai ficar essa situação? O trabalhador vai perder essa garantia? Sim, infelizmente, a reforma trabalhista ela aniquilou as horas itinere. O trabalhador que às vezes ele tinha um tempo excessivo gasto para chegar as empresas de difícil acesso, ou então que não era servido por transporte público regular, ele ensejava o pagamento dessas horas itinere. Então, esses empregados que são submetidos a essa situação, com a reforma eles passam a não ter direito a receber mais esse valor, porque o tempo gasto na jornada casa e trabalho era computado na jornada de trabalho, e ele recebia por isso. E a reforma ela veio e aniquilou esse direito. Então, neste ponto, a reforma ela foi totalmente prejudicial para o trabalhador, porque ele deixa de receber às vezes, o tempo que é de 2 horas, 3 horas, que muitos empregados eles moram em interiores e trabalham nas grandes capitais, eles tinham isso garantido no final do seu mês com o seu salário. E hoje, com a reforma, não tem mais. Como é que vocês estão enxergando assim, advogar nesse pano de fundo que é essa reforma trabalhista? Deixa eu começar aqui pela doutora Malena. Na verdade, é um futuro incerto, né? Nós nem sabemos como vai ser exatamente daqui para frente.
ele já estava complicado, digamos assim, com a atual, na atual conjuntura do país. Ficou aquele cara que falou, né? Tava bom, tava muito bom. Exatamente, tava bom. Aí foi caindo, foi só caindo. E agora, com a reforma, a gente, assim, pelo menos eu não tenho perspectiva. Então, eu não sei como vai ficar daqui para frente. Nós, assim, principalmente que advoga mais na área trabalhista, nós não temos certeza, nós não sabemos como vai ser. Foi o que o doutor Francisco falou, né? A questão do medo que o empregado vai ter, já está tendo. A gente conversa às vezes com pessoas que são empregadas, elas falam, não, agora que eu não vou ajuizar ação nenhuma mesmo. Porque o medo de ter que arcar com custas, com honorários. Então isso acaba trazendo, né, essa redução no número de ações trabalhistas. Então nós não sabemos nem como vai ficar, infelizmente. Ô Francisco, como que você vê essa transformação, até filosófica, na relação, né, patrão-empregado, com essa perda de garantia constitucional? Dá a impressão que a gente está voltando no tempo? Nós estamos vivendo assim, um momento bem retrô mesmo? Olha, Betão, sim, da verdade. Porque você falou no da Brasil, autonomia, você falou da autonomia da vontade, era aquilo que se praticava antes da CLT. Sim. Né? Que era aquela vontade imaculada, né? Exato. Pois no Brasil, não só na área trabalhista, em outras áreas, sobretudo até na criminal, até a própria sociedade, alimentada por determinadas informações de um certo grupo aqui na nossa sociedade, a gente parece que nós queremos que volte a tempos obscuros que já houve aqui no Brasil e no mundo, né? Inclusive até com a Inquisição. Né? Então, alguns princípios que existiam lá naquele tempo, parece que a gente está querendo resgatar. A gente está só retrocedendo, a gente não está avançando. Então, me preocupa muito isso aqui, porque, inclusive, eu vi uma reportagem, um site de grande circulação, e nesse site tinha uma reportagem que falava dos investidores americanos criticando a reforma trabalhista. Mas em que sentido? Porque, segundo eles, a palavra deles, o Brasil não é um país capitalista. Por que o Brasil não é um país capitalista? Porque não permite o empregador reduzir o salário do empregado, ou não permite mandá-lo embora e contratá-lo como terceirizado imediatamente. Né? Palavras deles, está na reportagem. E eles, por outro lado, comemoraram essa reforma justamente pela queda de ações que o judiciário terá em decorrência justamente da mitigância dos direitos trabalhistas que estão vindo com essa reforma. Né? Então isso me preocupou muito, muito, muito mesmo. Doutora Rayane, essa reforma mexe com a dignidade da pessoa, né? Com certeza, totalmente. Porque uma vez que é um direito constitucional o acesso à justiça, e a reforma ela vem para barrar ações, evitando o acúmulo de ações trabalhistas no judiciário, fere totalmente dignidade. Porque colocar de um lado um trabalhador que é a parte hipossuficiente da relação de trabalho contra o seu empregador é desumano, porque ele depende do trabalho para ter acesso aos direitos constitucionais, como lazer, alimentação, a criação dos filhos, o sustento próprio. E tirar esse poder de trabalhar, de ter como discutir com seu empregador, que é tendo acesso ao judiciário, pleiteando os direitos que foram violados, o trabalhador ele perde totalmente sua dignidade, porque é o salário dele que vai garantir para ele a dignidade humana daqueles direitos que são apregoados pela Constituição. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho, não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Concorrer com mais chances a uma vaga no mercado de trabalho e contar com orientações para entrevistas são algumas das ações oferecidas pelo Banco de Talentos da Prefeitura de Nova Lima. Ao se cadastrar, o profissional tem a oportunidade de elaborar o currículo com a ajuda dos psicólogos, além de receber orientação para os processos de seleção.
Fazemos a parceria com a iniciativa privada na divulgação das oportunidades de trabalho, onde o cidadão novalimense terá uma chance maior de ser recolocado no mercado de trabalho. A Prefeitura captou 882 vagas no mercado de trabalho. As áreas com mais ofertas são técnicas operacionais, gastronomia e restaurantes, atendimento, saúde e construção civil. Os candidatos poderão vir esclarecer todas as suas dúvidas em relação ao processo seletivo e receber dicas de como se comportar numa entrevista para poder ter um melhor desempenho nas empresas das quais eles participarem da seleção. Fala, cidadão! Hoje, por exemplo, eu vim acompanhar minha filha e para estar fazendo a carteira de trabalho e a oportunidade de ter o primeiro emprego. E acho importante porque é um local que você pode sair daqui já direcionado para um emprego. Eu tive minha carteira de trabalho e o atendimento que é ótimo. É muito importante ter um lugar como esse que atende muito rápido e os povos é atenciosos. O Banco de Talentos está em busca de profissionais de todas as áreas, inclusive portadores de necessidades especiais. Para fazer parte, é necessário comparecer à Rua Chalmers, número 88, Centro, ou na Rua Cannon, número 95, Jardim Canadá, com carteira de trabalho, identidade, CPF e comprovante de endereço. O mercado de trabalho está à procura de bons profissionais e aqui na Secretaria temos toda a estrutura para ajudar os novalimenses a conquistarem um emprego. Venha fazer parte do Banco de Talentos. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Voltando aí com Cultura Geral, olhando aqui para o Jorginho, que está por trás das câmeras hoje, numa posição diferente, né, Jorginho? Tchan, é? Bom, doutora Marlene, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que fica a situação da mulher empregada? Na verdade, a doutora Rayane que vai tratar desse tema melhor, mais aprofundado. Bom, nesse ponto, a reforma trabalhista eu considero que foi uma vantagem para a mulher. Porque atualmente, eu digo assim, fora da vigência dessa lei que vai entrar aí, que passa a vigorar em novembro, a mulher gestante, ela pode laborar em condições insalubres. A partir dessa reforma, a gestante que laborar em condições insalubres que são classificadas em grau máximo, elas são afastadas da função. Já se ela laborar em grau médio e mínimo e apresentar o atestado de médico de própria confiança desta, ela vai ser afastada dessas funções. E caso a empresa não tenha no local dela um posto de trabalho para que ela possa exercer aquela profissão que ela exerce, a função que ela exerce sem o agente insalubre, ela vai ser considerada como uma gestante de risco, uma gestação de risco, e vai ser afastada recebendo salário maternidade, enquanto durar a recomendação médica. Claro isso. Férias, como é que fica a situação de férias? Férias. Atualmente, as férias, né, excepcionalmente, elas podem ser fracionadas em 2 períodos. Então, a CLT prevê que em casos excepcionais somente é que serão fracionados. E esses períodos, né, tem que ser de no mínimo 10 dias. E agora, né, a partir do dia 11 de novembro, isso vai mudar. Também vai ser pactuado entre o empregado e o empregador que as férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos, ou seja, né, agora as férias vão ser em mais vezes. Para quem não tem dinheiro é até bom, né? Você fica 10 dias, depois você fica mais 10. Isso mesmo. E aí, nesse caso, assim, para o empregador eu acho até também mais vantagem. Como é pactuado, eu diria que ele vai impor, né, até para o empregado, para que ele tenha esse período de férias fracionado. E um desses períodos tem que ser de no mínimo 14 dias e os outros 2 de 5 dias cada um no mínimo. Então, as férias ficou dessa forma, né? Agora pode fracionar em até 3 períodos. Se me permite... Fica à vontade, claro. O programa é seu. Eu acho que já depende muito da atividade. Porque determinadas atividades, elas são realmente perigosas, muito perigosas. E
a recuperação, perigosas e insalubres, a recuperação, às vezes, da saúde, né, nesse período que ele ficou trabalhando né, teoricamente, de 11 meses, vamos, né, dar como exemplo, para ele recuperar aquela saúde que ele perdeu ali, né, dependendo da atividade, acho que 30 dias seria mais interessante do que ele fracionar essas férias. Então, eu acho que a reforma, isso por um lado é bom, mas por outro ele deveria pontuar determinadas atividades que essas não, ou... A turma do RH que deve estar com o cabelo em pé, né? Já imaginou? Aquelas empresas grandes, né? Vai poder dividir em 3 períodos, né? E outra questão também que foi agora incluída com a reforma é que as férias não podem ter início em até 2 dias antes de feriado ou do repouso semanal remunerado. Porque senão ficaria muito fácil, né? Já te dá 2 dias, você tira só 5 dias, tem o feriado ali, você já perdeu suas férias, então não pode. Muito bem. Dano extra patrimonial. Essa questão, assim, hoje em dia é muito comum, né? Os empregados ingressarem na Justiça do Trabalho buscando essa reparação, né? Por famoso dano moral ou dano extra patrimonial. E agora, com a reforma, vai ficar mais difícil, mais complicado para o trabalhador ter essa indenização. Que além dos requisitos que ele tem que cumprir, que é dentro dos artigos, começa no 223A e vai até o G, salvo engano. E esses artigos, eles têm que ser seguidos, ou seja, né, o artigo 186, 187, o 927 do Código Civil que a gente aplicava antes, agora estão de lado. Nós vamos aplicar somente os artigos da CLT. E esses artigos, inclusive, limitam, né, o quanto indenizatório, ou seja, o valor da indenização. Que antes o juiz ele arbitrava da forma que ele entendia, né? Por exemplo, se ele achasse que esse caso era muito grave, ele aplicava o valor que ele entendia devido. E agora ele não pode mais, né, ter esse livre-arbítrio para escolher o valor da indenização. Ele tem que se limitar a alguns tetos aí que foram estabelecidos por essa reforma. E esse limite, ele varia de acordo com a gravidade da lesão, né? São 4 tipos: leve, média, grave e gravíssima, né? Essa ofensa, se ela for leve, o empregado, ele receberá, né, até o valor de 3 vezes o último salário dele. E, se for média, ele vai receber até 5 vezes o último salário dele. Então, são até, né? Pode ser que o juiz dê até menos. Então, é até 3 vezes para ofensas de natureza leve, até 5 vezes para ofensas de natureza média. De natureza grave, já pula para 20 vezes. Então, caso tenha um dano de natureza grave, essa indenização será de até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. E, de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. E caso haja reincidência, então, por exemplo, a empresa cometeu um ato, né, que é considerado ilícito e causou dano ao empregado. O empregado ajuizou uma demanda, teve uma indenização, por exemplo, de 20 vezes o salário dele. E aí a empresa foi reincidente, cometeu o mesmo ato. Com o novo ingresso dessa demanda e tendo o juiz constatado que a empresa foi reincidente e as partes são as mesmas, haverá a dobra desse valor. Então é um caso que pode majorar. Fora isso, não tem mais como escolher, são só esses valores mesmo. Então, se me permite dizer... Fica à vontade. Com relação a isso, outra, assim, eu entendo como uma aberração também. Por quê? Imagine 2 empregadas, uma faxineira, a outra gerente de RH, seja lá o que for. Uma ganha um salário mínimo, R$1.000. A outra ganha 20 mil reais de salário. Né? Então, e as 2 foram assediadas sexualmente, né? Uma coisa muito grave, gravíssima. Sim. Então, ou seja, 50 vezes, né, o último salário deste empregado. Então, uma receberá, né, fazendo o cálculo de 20 mil vezes 1.000, a outra 20 mil vezes 50 mil, né, que é a gravíssima, 50 mil, isso. 50 vezes o último salário. O último salário da faxineira, isso, que é de R$1.000, então 50 mil. Exatamente. Isso, ela receberá 50 mil. E a gerente que ganha 20 mil reais de salário,
Receberá 100 mil. Receberá é uma discriminação. mais, né? 50 vezes. Há uma discriminação aí. Enfim, a diferença é muito grande. É monstruosa de indenização. O dano é o mesmo. O dano é o mesmo. E o salário, né, e cargo, isso vai diferenciar o valor da indenização. Sim, não isso faz muito sentido grave. nenhum. Porque é questão de morte também, né? Isso. Por exemplo, morre um empregado, né? A família vai pleitear. Morre de um engenheiro, o último salário dele era 30 mil, e do faxineiro que era 937, um exemplo. A diferença é muito grande. E o fato ocorrido, né, foi o mesmo, entendeu? Infelizmente, isso vai ficar completamente... Mas você acha que os tribunais vão aplicar isso? Vocês acham que os tribunais vão aplicar isso? Pode ter muito adinho aí, né, nessa... Nós esperamos que tenha, né? Eu acredito que sim. Nós esperamos que tenha vários pontos, né, inclusive esse, porque, infelizmente, vai haver essa disparidade completamente diferente. Vão ser indenizações, valores em casos semelhantes ou idênticos e valores completamente distintos, né? Porque o que define é o salário. Só uma ponderação. Só fica à vontade. Antes dessa reforma trabalhista, os tribunais, eles costumavam, a gente fazia até uma piada entre os advogados que o TST, que os tribunais do trabalho, eles tinham a mania de legislar efetivamente, mas era para garantir mesmo a aplicação dessas leis. Com a reforma, veio um artigo, eu não me recordo de qual é, que ele dispõe os assuntos, os temas que poderão ser objeto de acordo entre o empregado e o empregador, sem intervenção de sindicato nem nada, e também dispõe que os tribunais eles não mais poderão versar sobre algumas matérias legislando de fato. Ou seja, mesmo se os desembargadores, se os juízes, eles pretenderem aplicar a lei de forma correta, sem que seja o assunto tratado objeto de uma ação de inconstitucionalidade no futuro, eles não poderão fazer mais, porque a própria lei trabalhista agora, ela veda isso. Então, de certa forma, já seria uma inconstitucionalidade gritante, uma súmula que defendesse um direito como esse, no caso do dano patrimonial. Tava ruim, aí melhorou. Entendeu? Depois piorou também. Mas agora parece que ficou pior. Agora vai mais... Igual o cara que falou isso, né? Gente, as domésticas, a gente está tratando aqui, alguém tem alguma coisa das domésticas assim, que vai mudar alguma coisa para elas ou vão manter a mesma coisa? Porque é especial, né? O tem uma especial. Lei própria, isso, né? tem a lei própria, a lei especial. Lei complementar 150. Muda alguma coisa ou mantém a mesma coisa? Como é que fica? Vocês sabem, assim, só en passant, assim, só porque isso veio à minha cabeça agora. Tem assim. algumas coisas que já têm semelhança, inclusive a jornada 12/36 que eu havia falado, no caso das domésticas, já tem essa previsão na lei das domésticas, nessa lei que foi em 2015. Então, já tem essa jornada prevista lá na legislação própria das domésticas. Então, isso aí ficou igual. Em relação à forma de extinção do contrato, isso tudo vai ser conforme a nova regra. Férias, tudo isso vai aplicar a reforma trabalhista. Vai aplicar também. Vai aplicar uma também. regra geral é que a lei complementar, ela versa, na verdade, que ela já existe desde 2015, sobre determinado assunto. Sim. O assunto que não está sendo tratado ali vai ser utilizado o assunto que está na CLT. Né? É uma lei complementando a outra. Sim. No caso da doméstica, porque ela tem uma lei própria. Essas questões vão... Como é que é essa coisa assim de possibilidade do empregado da quitação? Explica isso pra gente. Pois é, essa é um dos pontos que até o Francisco trabalhou, que é o enfraquecimento do poder do sindicato. Porque agora, todo ano, o empregador ele pode comparecer com o seu empregado em um dos sindicatos e ele dar quitação anual pelas obrigações trabalhistas naquele ano. Apesar de dizer que ele deve ser com assistência do sindicato, o que ocorre? Ele dando quitação ali, às vezes por um direito que ele não recebeu, que é o que vai acontecer, assim, a gente sabe na maioria dos casos, que é o que já ocorre na prática, porque o que tem de fraude em termos de rescisão é um sem número, que o empregado tem que procurar um advogado para tentar desconstituir aquela quitação que ele deu no termo de rescisão com assistência do sindicato. Então, essa quitação anual, ela exime o empregador de que chegue perante um juiz, com aquela quitação ele seja condenado. Então, isso, na verdade, ele dá ali uma quitação ampla e irrestrita. E essa quitação anual, ela dispensa a quitação no final do contrato, com o término do contrato de trabalho, que superem um ano, tem que ser feito com assistência do sindicato. É obrigatório para que ele tenha validade
o pagamento daquelas obrigações trabalhistas, das verbas rescisórias. E com isso é dispensado isso. Dando a quitação todo ano, o empregador não precisa mais pagar as verbas rescisórias perante o sindicato. Ou seja, violação total de direitos, porque o empregado pode não ter recebido de fato aquilo e não vai poder discutir isso perante um juiz do trabalho, que vai averiguar a situação de fato. Acho que acontece isso também com o PDV, né, o plano de demissão voluntária, que quando o empregado adere a este plano, ele dá a quitação plena de todas as parcelas contratuais e rescisórias que existem no contrato de trabalho. Por exemplo, insalubridade. Ele adere a este plano, ele será demitido com todas as suas garantias, porém, ele não pode depois voltar e ingressar em juízo e pedir insalubridade, hora extra, essas coisas que não entram nas verbas rescisórias, né, essas verbas. Então, é um prejuízo também para essas pessoas. Inclusive, tem muito de sociedade de economia mista, empresa pública, né? Tem sempre esses planos. Sim, então, constantemente tem. Só uma observação, assim, que essa reforma, na verdade, o objetivo dela é diminuir o número de ações perante a Justiça do Trabalho. Tanto é que, hoje, com a reforma, se for instituída uma cláusula de convenção de arbitragem, o empregado nem pode postular perante a Justiça do Trabalho mais diretamente. E isso é um verdadeiro retrocesso, porque antes era obrigatório passar por uma comissão prévia para depois você discutir a sua demanda perante um juiz. E essa convenção de arbitragem, agora, se tiver isso previsto no contrato de trabalho de comum acordo entre empregado e empregador, ele não vai poder mais chegar perante com o advogado ou mesmo fazendo o uso do poder potestativo dele de ius postulante, pleitear as verbas trabalhistas que ele teria direito. Então, essa reforma, ela realmente só veio para reduzir o número de ações na Justiça do Trabalho. Doutora Marlene, o que o trabalhador deve fazer agora? Tem que se informar, tem que ler, dá um conselho, nós já chegamos na parte final do programa. Eu acho que procurar se informar, né? Claro que tem muitos sites, muitas coisas que falam e não falam nada. Então, até mesmo uma consulta com um profissional, tem alguns sites confiáveis que explicam, né, de forma clara e objetiva, de forma que o empregado, né, o trabalhador consiga entender. Mas eu acho que essa busca por esse conhecimento é essencial, até mesmo porque agora com essas negociações entre ele e o empregador, isso ele tem que ficar ciente, né, dos seus atuais direitos, do que ele realmente tem, do que realmente pode acontecer com ele, principalmente em relação a essa cláusula de convenção de arbitragem que a doutora Rayane acabou de citar, que muito empregado não sabe nem o que é, né? Ele não faz a menor ideia do que é isso. Então eu acho que tem que buscar se informar, tem que, né, se não conseguir, né, às vezes a pessoa não consegue entender o que um vídeo está falando, ou o que um site está falando, buscar um profissional, buscar a própria Justiça do Trabalho, que tem profissionais lá, né, na atermação, que vão explicar direitinho, né, os direitos, como que vai ficar daqui para frente. Então, acho que tem que haver essa busca, sim, até para ele não ser mais lesado do que já está sendo com essa reforma, né, para não deixar que aconteçam coisas piores. Doutora Rayane, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Agora, dá um conselho para o trabalhador. Deixa um conselho. Bom, o meu conselho, na verdade, eu só reitero os conselhos da doutora Malena, porque agora, como tudo é muito novo, até mesmo para nós profissionais que atuamos na área, imagina para o trabalhador. Então, é procurar mesmo se informar, ir atrás de um profissional, pelo menos para saber como vai ficar a situação ali, não sair assinando qualquer documento, sempre procurar um profissional antes, porque a assinatura hoje de um documento na esfera trabalhista pode ser totalmente prejudicial. Então, é só isso mesmo, sempre buscar novas informações, se informar de como vai ficar isso e sempre procurar o auxílio de um profissional e dos auxiliares da Justiça do Trabalho. Francisco, ainda podemos ter esperança nas garantias constitucionais? Sim, sempre temos que ter, né, Betão? Porém, um trabalho aí do judiciário, o que o judiciário vai fazer com essa reforma, né? Essa é a minha preocupação. Eu acredito muito, eu espero, a minha esperança é essa, que o judiciário tente da melhor forma resolver isso, claro que com base nas leis, apesar de, né, da própria lei, a reforma, essa lei se blindou de determinados, inclusive, a doutora Rayane falou tem inclusive da edição de súmulas, né? Tem critérios novos agora para o TST editar uma súmula,
Né? A lei disse para o TST como que ele deve sumular uma questão. Isso também é outra aberração, mas enfim. Mas não podemos perder a esperança, não, né? Esperança é a última Brasil, que morre, né? A gente vai vencer ainda. Bom, chegamos agora ao final do programa Cultura Geral. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com essa turma bacana que teve aqui. Agradecendo os doutores e o doutor e as doutoras que estiveram aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Cultura Geral. Um abraço aí para o João Rafael da UAB e a toda a turma, Carlos Eduardo e todo mundo também. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E EPREV, em defesa da Previdência.